primeira grande geração é a geração do Baby Boomers, Exato. que são pessoas que nasceram ou durante a Segunda Guerra ou no final da Segunda Guerra e até nos anos 60. Então são filhos dessa geração que viveram um tempo completamente diferente do tempo de hoje. Exato. E tem essa nomenclatura por quê? Porque a fim guerra e pós Segunda Guerra Mundial houve um boom de bebês, né? O pessoal tava pra guerra e quando voltou Animado. Voltou com saudade das mulheres para fazer filho. Então, como teve um boom de bebês, então por isso também tem esse nome. E aí, são filhos de militar, né? Grande maioria são filhos de militar. Não só no Brasil, é uma geração que ela é reflexo mundial. Exato. Então, é interessante, o pessoal dessa época, o pessoal que nasceu nessa época, eles são parecidos no mundo todo. Exato. Porque eles vieram com essa cultura do pós-guerra. Uhum. E são pessoas que no seu perfil profissional, até por ter sido criadas dessa forma, elas representam grande lealdade e compromisso com a empresa. Então, sabe aquela história que os nossos avós geralmente falavam? Nossos avós, os nossos pais também, eu vou entrar numa empresa e vou ficar nela até eu aposentar. É um absurdo na visão deles, você com 20 e poucos anos ter a carteira assinada 3, 4 vezes, trocar de emprego todo ano, ou não ficar estável. Então eles procuram isso, entrar numa empresa e serem leais a ela, ficar nela até aposentar, não sair, não trocar de emprego. E o interessante é que no Brasil, nessa época, a grande maioria das grandes empresas, elas eram estatais. Então você tinha nessa época a fundação de muitas empresas, o nascimento de muitas empresas estatais. Sim. Então as pessoas, elas visavam trabalhar para o governo. Então é uma geração que trabalhou muito para o governo e via que a ascensão profissional era através de concurso público. Sim. Então se buscava muito isso para poder trabalhar. Até por conta desse perfil de ser estável, ter uma estabilidade. Então, como que eu posso buscar estabilidade para minha família? Tendo concurso público. Tendo concurso público. E essa geração, ela passou pelos anos 60 e veio a geração X. É uma geração que é de quem nasceu entre os anos 60 e os anos 80. Podem ser filhos da geração do Baby Boomers ou não. Ou irmãos mais novos. Então tem uma criação um pouco diferente disso. Mas é uma geração que viveu fatos históricos intensamente. Então é uma geração que viveu o regime militar no Brasil, que ela viu isso se desenvolvendo e trabalhando muito. E muitas vezes era na infância dela, então interferiu muito na educação, muito nas escolas onde eles estudavam. E eles presenciaram esses fatos. E isso foi marcante na vida deles. Isso. Lembrando que eles são filhos, né, muitas das vezes, de pais que têm grande lealdade com o trabalho. Com isso, os pais não tinham muito tempo para cuidar deles dentro de casa porque trabalhavam. Então, eles aprenderam a ser totalmente independentes. E com isso veio o espírito empreendedor também. E aí começou no Brasil, essa geração ela começou a empreender mais. A outra geração ela também tinha empreendedores. A questão é que não se empreendia tanto. Essa geração ela conseguiu entender que ainda existiam muitas oportunidades no mercado. O mercado ele era grande e conseguiu visualizar empregos, visualizar empresas, conseguiu ver mercado. Exato, começou a traçar outras oportunidades. Aí eu quero uma estabilidade, mas também surgiu um perfil empreendedor. Muitas das vezes por tempos de recessão, de grande escassez financeira, e aí nascem mesmo ideias inovadoras e grandes empreendedores. E o interessante é que essa geração, como ela teve o golpe militar em 64, é uma geração que ela custou a votar. Sim. Ela não viveu muito o voto, ela não viveu muito a democracia. Ela viveu extremamente o regime militar. Então, influencia demais essa geração no cuidar dos filhos, a poder direcionar. Então, eles valorizam extremamente o dinheiro e essa estabilidade financeira, porque viram a economia do Brasil oscilar muito. Ela viu essa dificuldade em ter dinheiro, dificuldade em crescer, a escassez de tudo.
Então é algo que isso influenciou diretamente nessa geração. Exatamente. E temos, após a geração A geração Y. Eu sou da geração Y. Exato, eu também sou. A Jéssica também é da geração Y. Temos muitas pessoas com certeza que... Na verdade, eu não sou da Y, eu sou da próxima. Ah, me desculpe. A geração Alfa, mas vambora. Me desculpe. A geração Y viu muitas coisas também, principalmente a revolução tecnológica. Quem não lembra de ficar aí esperando meia-noite para conectar a internet? Hoje tem tudo no smartphone. Hoje ficou muito mais fácil. Exato. Então, por exemplo, a minha infância foi uma infância de ver filme através de fita cassete. Eu lembro de ir no cinema para ver Rei Leão. Sim, sim. E sem contar, pessoal, que essa foi uma época muito próspera. A geração Y viu uma época de recessão há pouco tempo. Por isso, muitas das vezes, a gente vê altos índices de suicídio desse pessoal dessa geração, porque vivenciaram uma geração muito próspera. O Brasil se desenvolveu muito durante esses anos, principalmente na década de 90, onde o Brasil desenvolveu mais a telefonia. Então eu lembro, por exemplo, da internet chegando, os computadores se desenvolvendo, rapidinho os computadores melhoraram. Então você tinha a geração 286, 386, 486 de computadores antigos, devagar, rapidamente veio se desenvolvendo. Então apareceu novas tecnologias, o celular começou lá pelos anos 2000 a chegar de uma forma mais forte, mais popular no Brasil. Então mudou muito a economia. Sim. Só que é uma geração que ela não nasceu usando a internet. Ela aprendeu a usar a internet quando nova. Exatamente. Mas ela não nasceu já com a internet, não nasceu com o computador, com o celular na mão. Exato. Nós vivenciamos o nascer da tecnologia, da revolução tecnológica. E a gente viu hoje, por exemplo, muitas pessoas assistem Netflix para ver os desenhos da década de 90. Então você vê lá Jaspion, Jiraiya, Changeman, você vê outros desenhos daquela época, daquela geração, relembrando esses velhos tempos. Que quando uma criança de hoje vê, a gente vai falar isso mais daqui para frente, ela assusta e começa a rir da sua cara. Nossa, que desenho chato. Mas para você era muito legal, porque era o que você tinha oportunidade, coisas novas. Então é uma forma bem interessante. E essa geração, ela já começou a mudar a forma de trabalhar. Exatamente. É uma geração que ela busca satisfação pessoal. Ela quer saber de dinheiro? Também. Mas o foco dela é em satisfazer o pessoal dela, em se desenvolver e crescer profissionalmente. Exato. E aí é exatamente aí que as coisas começam a mudar. E que a gente consegue perceber, muitas das vezes, que o mercado de trabalho, toda a forma de pensar começa a mudar. Por quê? Essa geração, que é a geração Y, que já está inserida no mercado de trabalho, que também tem espírito empreendedor, que são filhos das gerações anteriores, muitas delas, eles escolhem o local de trabalhar. Se esse local vai me dar satisfação pessoal e profissional, eu vou trabalhar. Se não for me dar, eu não quero. Então, muitas das vezes, essas pessoas realmente escolhem o lugar onde vai trabalhar. Elas querem saber de uma carga horária flexível, se elas querem o Boom Fitness, né? O Boom Fitness veio também dessa geração, que foi o pessoal consumindo mais alguns dos produtos. E isso também é muito bacana. Então, a gente consegue perceber que a geração Y, ela é ativa no mercado de trabalho, ela é ativa em todo também na educação, claro, mas a gente sempre busca o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Os dois precisam estar em constante equilíbrio, que é o que a gente tem buscado, muito reflexo das gerações anteriores, que nós vimos nossos avós, nossos pais viverem por trabalhar e não quero isso pra mim, eu quero ser diferente, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero passar um tempo com a minha família. Então isso também é um reflexo das gerações anteriores. O que eu vivenciei, o que eu vi os meus pais vivenciando, eu não quero pra mim, então quero consertar. E com isso as relações de trabalho têm mudado. A gente pode ver a reforma também, veio por conta disso, por alguma das relações. A forma de trabalhar muda, porque com essa geração a gente para de trabalhar muito o manual, o braçal. Sim. Então o Brasil ele começa a usar mais empresas de serviço, mais o intelecto das pessoas. Então vem surgindo de uns 10 anos para cá, então
dos anos 2010 para cá, empresas voltadas pelo intelecto, para o desenvolvimento da informação. Então vem se mudando, e muito devido a essa geração Y que entrou no mercado, que foi para uma universidade. É uma geração que teve maior acesso a universidades Sim. do que as gerações anteriores, Sim. teve uma educação maior do que as gerações anteriores, porque o Brasil estava passando por uma mudança muito grande. Então aproveitou-se muito do desenvolvimento econômico dos anos 90 para poder se desenvolver essa geração. E exatamente isso. Além de que é uma geração que curte muito tecnologia. Então, o e-commerce deu um boom por conta disso. Não vou colocar nós como todo mundo mesmo, da geração Y, muitas das vezes comparado com as gerações anteriores. Eu quero fazer um evento na empresa, um churrasco. Ele consegue fazer isso com várias abas do computador aberto, enquanto as gerações anteriores pensariam no memorando, entraria de mês em mês para conversar, e eles simplesmente fariam o quê? Mandariam um WhatsApp para todo mundo, fariam um grupo, e aí ficaria muito mais fácil a comunicação. Então também a forma de comunicar da geração Y ficou um pouco mais simplificada. Não tem memorando às vezes, o pessoal não lê, recebem alguns e-mails de comunicado e não leem também. Então, por quê? Nós somos atraídos por conteúdos relevantes também. E isso vai impactar diretamente na nova geração que a gente tem, que é a geração Z. Exatamente. Que uma das revoluções, tem até uns emojis ali, vou antecipar, que criaram um código, uma forma de escrever só dela, que é os emojis. Claro que todos nós usamos, mas muitas das pessoas da geração Z, que é de 2000 a 2010, elas criaram a própria forma de falar, que é através de símbolos. Eles revolucionaram a ortografia. O português está mudando e vai mudar mais ainda por causa dessa geração Z. Uma facilidade de comunicação imensa. Exato. É uma geração que nasceu com o celular na mão, nasceu com a internet na mão. Então eles não tiveram que se adaptar e não tiveram que aprender, eles já são nativos. Uhum. E isso faz toda a diferença. Então você pega pessoas hoje com 18 anos, com 15 anos, com 14 anos, com 12 anos que estão nessa geração, é uma geração que ela é muito mais rápida no raciocínio. Consequentemente, são muito mais ansiosos, são muito mais estressados, não têm paciência nenhuma. Exato. Mas é porque eles já nasceram com tudo muito rápido. Sim. É uma geração que a internet ela não era discada. Não. E a internet lenta incomoda. Incomoda muito. Incomoda a gente que aprendeu isso. Imagina essa geração. Então, é um público diferente, é um público novo que está chegando no mercado de trabalho. Então ele está, por exemplo, no ensino médio das escolas, ele está nas faculdades, entrando nas faculdades, e daqui a pouco ele vai estar aí formando, sendo profissional. Tem muita gente dessa geração já sendo empreendedora. Tem muita gente aí com 17, 18 anos que já fez um aplicativo e está vendendo na internet, já está desenvolvendo, já está trabalhando. Então são profissionais que para eles, qualquer dúvida, qualquer pesquisa, eles vão no Google. Exato. Eu dou uma googada. Exato. Vou lá, pesquiso, utilizo a área do meu interesse. São consumidores muito mais de YouTube do que consumidores de televisão mesmo. Sim, é Netflix. É Netflix, é YouTube, são Instagram, nem Facebook muito essa geração está curtindo mais. É bom você ter falado sobre essa questão das redes sociais, que a gente consegue ver a migração, porque essa geração não se mistura. Ela não quer se misturar. Então, veio o Facebook, estava todo mundo no Facebook, quando o pai, quando a mãe, quando a tia começou a entrar, eles saíram e migraram para o Instagram. Quando esse pessoal está começando a entrar também, o que eles fizeram? Estão indo para o Snap. Então, eles não gostam de se misturar com a outra geração, eles gostam de ficar muito no cantinho deles, muito no lugar só deles, onde só tem a galera deles. Então isso daí também é muito perfil deles. O Hamilton fez uma colocação muito bacana, Jéssica, no chat. Sim. Geração Z, tantos canais de comunicação e nem tanta coisa para dizer. Sim. Verdade, Hamilton, verdade. É uma geração que hoje ela tem medo. Se você está na frente dela, ela não conversa com você. Ela te manda um WhatsApp. Ela manda um WhatsApp. Ela se desenvolve através disso.
Eu vou te falar uma experiência pessoal. Na igreja, eu lecionei muito tempo para os juniores, então eu peguei muito essa geração de 9 a 13 anos. E para eu entrar e adaptar mais a eles, eu tive que começar a conhecê-los de uma forma melhor. Como é que eu fiz isso? Eu fui descobrir o que eles gostavam. Então eles gostavam de jogos online. Então a turma tinha muito mais menino do que menina. Então eles jogavam jogos online e eu entrei na onda para eu poder conhecer e interagir. E não saiu mais. E não saí mais. Até hoje eu estou na onda e estou com eles jogando aos finais de semana e para mim é uma forma de desestressar. E eles conversam comigo até hoje, muito mais via headset, né, via computador, via joguinho, do que conversam realmente frente a frente. Eles morrem de vergonha de conversar. Exato. E parece que não são amigos. São extremamente amigos nas redes sociais, extremamente amigos no WhatsApp, em tudo. Mas chegou perto, parece que eles não conversam. Eles travam. A gente pega depoimentos de algumas mães que falam assim, nossa, mas eles são tão amigos nas redes sociais ou no WhatsApp, conversam o dia inteiro. Mas chega um frente ao outro e ninguém diz nada, porque é perfil da geração. É uma geração diferente, é uma geração que trabalha muito sozinha. Exato. Eles aprendem muito sozinho, eles gostam de trabalhar sozinho. É uma dificuldade que vai ter de trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Eles gostam de ficar por trás da tela. E aí eles também são causadores de algumas profissões, igual analista de redes sociais, o Hamilton, que é fera em marketing expert digital. Nisso. Tem muito desses adolescentes que assumem redes sociais de algumas empresas, que eles vão desenvolvendo, eles têm outra pegada. Então dá pra gente aproveitar muito deles, dependendo do que a gente precisa fazer. Dependendo do cargo, dependendo do que a gente precisa deles dentro de sala de aula, dentro da escola, de ideias de eventos, de como atrair colegas e tudo mais. A gente consegue fazer isso na geração Z. Mas uma geração que daqui a uns dias a gente vai precisar organizar e ver como que a gente vai fazer é a próxima geração também. Pessoal da pedagogia, geração Z, que é aluno, eles querem saber o motivo de tudo. Eles não aceitam as regrinhas. 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. Não. Exato. Eles querem saber o por trás daquilo. Eles querem saber como aquilo funciona. Então eles gostam muito de ciência, eles gostam de pegar na prática. Um professor fala na sala de aula, eles vão no Google na hora e conferem se aquilo está certo, o que aquilo é de diferente. Não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês, mas a gente tem parentes que professores e falam que às vezes eles realmente falam assim, olha, isso não é verdade, segundo o Google é assim, e às vezes leem a primeira linha só para desafiar o professor mesmo. Mas eles gostam disso. E isso fala muito o que o Paulo acabou de falar no chat. O desafio é conseguir não ter preconceito às gerações e ter adaptação a esses novos modelos. E é verdade. Tem professores que têm preconceito e falam, mas quando eu estudei há tantos anos atrás, eu aprendi desse jeito e era desse jeito. Professor, profissional de mercado, qualquer profissão que seja sua, isso muda e muda muito. Nós precisamos nos adaptar aos novos jeitos, porque isso influencia em sala de aula, isso influencia em relacionamento familiar e principalmente tem hora que a gente está, por exemplo, em uma reunião de família, tá todo mundo no celular, já perceberam? Então isso tudo tem alteração sim. Vai alterar como que a gente precisa, como que nós vamos chegar, como que nós vamos utilizar o comportamento dessa geração ao nosso favor, como que nós podemos trazê-la junto conosco. E é uma coisa muito bacana que o IMES mesmo já pensou nessa forma. Tanto que a ideia das salas serem diferentes, da estrutura metodológica né? Exatamente ser diferente, é um preparo já para receber as próximas gerações. Porque a gente consegue perceber que a forma de dar aula tradicional, de chegar, encher o quadro, eu já vi relatos de professores, e eu acho que já aconteceu com a gente até no IMES mesmo, a gente falar várias coisas, encher o quadro de coisas, o pessoal, tá bom, professor, você dá licença agora pra gente tirar uma foto? E aí, cadê eu copiar no quadro que não tem mais? E a gente escuta alguns professores falando isso, nossa, mas o pessoal nem copia no quadro mais. A gente enche o quadro, agora eu vou levar data show, que aí pelo menos a aula é mais dinâmica, ágil, mais rápida. Dinâmica. Uma geração que ela não tem paciência nem para te esperar falar muita coisa. Não. Você tem que ter uma novidade bacana, você tem que contar um caso bacana que convença eles para poder chamar a atenção. E a outra geração, que é uma geração alfa.
que o Hamilton está passando por ela, que o Vinícius está passando por ela, Exato. vários outros que já estão sendo pais de 2010 para cá, passaram e continuam passando. A professora Tatiana da Pedagogia. Isso mesmo. Todo mundo, tem duas, tá? Vai passar ainda de novo por essa geração e vai aprender um pouco mais. Pessoal, dizem que essa geração vai ser a geração mais inteligente, que vai ter maior acesso à informação. Mas também terá problemas, é claro que a gente não consegue saber ainda qual que vai ser a visão profissional dessas crianças ainda, né? O que eles vão querer, até porque eles são muito novinhos, não tem como a gente ainda ter um estudo para isso, mas serão mais independentes e com potencial muito grande de resolver problemas, maior do que os pais e os avós. Então vai ser uma geração extremamente inteligente, mas que também que será impaciente, que também, né, gostará de trabalhar sozinha, que ainda vai revolucionar a forma de trabalhar, a forma de consumir, a forma de nos comunicar. Então será uma geração totalmente diferente. E a gente tem que estar preparado para ela também, porque, por exemplo, o pessoal da pedagogia pega esses alunos já, né, muito pequenininhos, mas eles já têm essas experiências com esses alunos. Já tem alunos de 8 anos, né, nessa geração. Então já tem uma turminha bacana aí se desenvolvendo. E é uma geração que é apaixonada por tablet. Eu nunca vi igual. Acho que acho que a tela grande chama a atenção e eles gostam. É a geração que eu gosto de chamar ela de geração Pepa. É uma geração da Luna. São desenhos novos e que mudaram tudo completamente. Vocês podem perceber que a geração anterior e essa é uma geração que os desenhos infantis saíram dos canais abertos. Hoje, por exemplo, só SBT, que fica ainda com desenhos sábados e tudo, foram para canais fechados, canais exclusivos para criançada. E são desenhos com informações maravilhosas. Por exemplo, você falou do show da Luna, ela é super inteligente, dá informação relevante. Então eles desde pequenininhos têm acesso a conteúdos muito diferentes e diversificados também. Então eles vão desenvolver uma inteligência, às vezes até muito mais rápida, até pela quantidade de conhecimento que eles terão acesso. Aí basta a gente saber futuramente como que eles vão trabalhar com tudo isso, como que eles vão desenvolver todo esse conhecimento e como a gente também vai conseguir lidar com eles, tanto no mercado de trabalho, quanto dentro das escolas, o que a escola vai conseguir atrair esses alunos para que eles consigam se sentir atraídos pela educação, que eles vejam isso importante, porque muitos deles acham que eles nem precisam disso, que eu vou na escola para brincar, eu só brinco, mas a gente sabe que não é assim, né? É uma geração tão independente que ela não aprendeu muitas vezes a escrever, mas ela conseguiu entender que ela entra, abre a internet, abre o site do Google, aperta o botãozinho e com a voz dela, ela acha o que ela quiser, no Google ou no YouTube ou outros sites que tem essa possibilidade. Pela voz. Então, pela voz, pelas palavras que ela diz, ela acha. Exato. Acha desenho. Ou até se comunica pelo WhatsApp muito bem. Muito bem com os pais, com os avós, através de áudio. Elas gostam de fazer vídeo, gostam de fazer áudio. Então, é uma geração completamente nova. E o Hamilton que está passando por isso é uma geração que gosta de se gravar cantando. Exato. Gosta de se ver na câmera, gosta de aparecer. Eles gostam muito disso. Sim. Uma geração sem filtro. Não tem filtro nenhum. Exato. E esse leva ao grande problema que a gente tem que trabalhar e tem que lidar com isso aí. Quando a gente pega uma geração dessa, a gente tem que ver como é que a gente vai trabalhar o emocional dessa geração. Exato. Porque ela vai ficar tão sem filtro que se a gente não delimitar e limitar, eles vão falar o que quiser falar a vida inteira. Na verdade, isso começa desde a geração anterior, porque são grandes pessoas que geram grandes conteúdos. Então, o pessoal que nasceu aí de 2000 a 2010, hoje são super ativos nas redes sociais. Nasceu youtuber, vários youtubers são dessa geração. Então, veio uma nova forma de gerar conteúdo.
um canal que é só dessa pessoa, então quem quer conversar comigo vai conversar através deste canal, vai pegar tudo o que eu tenho interesse, tudo que eu quero falar, eu falo ali. Falo sem filtro, sem vergonha nenhuma, porque eu quero mostrar aquilo que eu realmente sou, sem amarras, como diz o pessoal mesmo, sem filtro, Direto. sem nada, direto. Então eu não quero mostrar pro pessoal aquilo que eu não sou. Então eu mostro o meu quarto bagunçado, eu mostro a minha mãe, eu mostro a minha família inteira, e tem que ser na real de como as coisas realmente acontecem. Por isso, muitas das empresas mostram, às vezes, como que ela é por dentro, a gente conta casos de como que acontece com a gente, como que funciona, porque o pessoal quer ver isso, eles querem ver como que realmente funciona, né? Vamos dizer assim, aquela poeirinha que a gente varre debaixo do tapete, essa geração quer ver. Kathleen, você falou um negócio bem interessante. Quando a gente vê essa metodologia, essa mudança de geração, o conteúdo que a gente tem que passar para eles é o mesmo. O português continua sendo português, matemática, biologia, história. As ciências mudam de vez em quando, né? Porque o universo aumenta, o Plutão entra, o Plutão sai, o planeta entra, beleza. Mas fora isso, tudo continua sendo igual. Exato. Mas a metodologia de como isso tem que ser passado, ela muda completamente. Sim. Hoje, por exemplo, na pedagogia, usa-se muito a gamificação para poder se ensinar para os alunos. Então tem escolas já, eu não sei se em Valadares tem isso, porque eu ainda não pesquisei muito aqui, mas eu sei que em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, já tem muita escola utilizando games voltados para a educação, para se ensinar mais. Então o menino faz uma prova jogando videogame. Então para ele passar de fase, destruir lá o bichinho lá, enfim, cada escola monta um negocinho. Ele tem que acertar uma questão de português, uma questão de matemática, algo do tipo, para ele poder ir aprendendo. Ou então ele vai ganhando isso. Ter uma média diferente, ter uma nota maior para você desbloquear uma roupinha diferente. Essa gamificação tem entrado nas escolas, até porque é dia a dia deles, eles são competitivos, não adianta. Todas as gerações, elas conseguem ter essa competitividade muito grande. E isso também é muito importante, né? A gente conseguir trazer de forma saudável para dentro das escolas, para dentro das empresas, como que nós conseguimos desenvolver tudo isso.